Beleza, estamos gravando. Eu quero fazer todos bem-vindos a esse nosso vídeo de hoje. Primeiro, eu quero fazer o DJ bem-vindo, em nome de todos os homens, que gostaria de apresentar esse novo momento e te dar a honra que esse é o primeiro vídeo, primeiro convidado desse nosso podcast. Não é só convidado dos homens, é o primeiro convidado, né? Porque, Verdade. verdade, é o primeiro convidado, né, desse nosso podcast. Eu vou contar algo bem particular, que foi mágico, né, como essa conexão. Mas primeiro eu quero apresentar que o Adriano a gente tá pensando sobre esse quadro. Porque o nosso canal é para casais, né? O que nós estamos adultecendo o homem e adultecendo a mulher. Quem procura mais se modificar, a maior parte são as mulheres. Mas a gente está percebendo que os homens têm que estar tendo essa necessidade, porque eles estão percebendo que é possível ser mais feliz, sabe? Sim. Então, a gente está começando esse quadro de os homens estão de volta, né? Porque essa palavra homem tem carregado de importância. E eu vou contar nossa história rapidinho, porque há uns 2 meses atrás, a Adriana, eu estava querendo conhecer alguém no Texas, né? Que hoje eu moro aqui em Utah, na cidade de Salt Lake, Utah, nos Estados Unidos. E nessa hora não existia DJ ainda na minha vida. Né? Aí a Adriana falou assim, Tiara, eu tenho um amigo. E aí falou o nome, mas como eu não conhecia, passou, né? E aí, depois desses 2 meses, eu acabei nem conhecendo, nem indo pro Texas e mudando toda essa história. E aí eu queria fazer uma conexão com mulheres que fazia sentido aqui nos Estados Unidos. E eu entrei em contato com a Dani, porque a Dani deu aula para um mentor meu, né, o Pablo Marçal. E eu falei, vou conectar com essa menina, que alma bonita, que coração bacana, né? E aí ela tem um projeto de mulheres que chama Queens Club, né? Posso até colocar aqui, né, o link para quem quiser participar desse clube lindo, que tá mulheres pelo mundo, para se cuidar, ser amada. E aí um dia ela apresentando algumas rainhas, ela começou a falar com o DJ e achei maravilhosa a história dele, que é o que a gente vai contar. E aí eu vou dando uma conduzida para a gente entender. Só que eu falei assim, eu peguei o nome dele e falei, vou conversar com a Adriana, né? O projeto tem as duas, então vou introduzir, convencê-la a gente chamar o DJ. Aí eu falei, na hora que eu e a Adriana a gente estava conversando, ela já tinha um nome em mente, que ela já tinha falado para mim, que ela tinha um nome em mente, ela não tinha falado um nome. Aí eu falei, Adriana, e eu contei a história do DJ e falei, é o DJ, ela falou, ele mora onde? Eu falei, no Texas. Aí ela falou assim, era a mesma pessoa de 2 meses atrás que você tinha que conhecer. E aí a gente vê que a vida não é, tudo faz sentido. Então, DJ, em nome dessa coincidência, quero te fazer bem-vindo e dizer que nesse canal os homens vão ser vistos, vão ser acolhidos e vão ser honrados através da gente. Amém, amém. Muito obrigado pela oportunidade. É, é muito interessante essa coincidência, né? Uns anos atrás, mais ou menos uns, sei lá, uns 15 anos atrás, 14 anos atrás, eu estava na igreja ouvindo o pastor Eli Young, na igreja Fellowship Church aqui no Texas, e ele falou assim, não existem coincidências, existem Godcidências, né? É, É, Que são Jesuicidência ou Deucidência? Deucidências, né? Deucidências. É, e eu acho que são deucidências. Acho que esse encontro nosso aí foi muito interessante mesmo. Até pelo rapport que a gente já tem com a Adriana. A Adriana quase foi minha tia, Verdade. oficialmente, mas a amizade com os meus pais é tão grande que acabou que virou tia mesmo. E mais do que tia, né? A Adriana é a pessoa com quem eu faço constelação, me ajuda em alguns problemas psicológicos aí, algumas loucuras que batem de vez em quando. Porque quem não é um pouquinho de louco é completamente doido, né? Então, Exatamente. verdade. e eu estou amando essa oportunidade aí de estar com vocês, de compartilhar um pouco mais sobre masculinidade, sobre a mentalidade do homem, né? Sobre a minha experiência nesses anos aí, com tudo que a gente tem passado aqui nos Estados Unidos, no Brasil, e tentando ajudar também outros homens
Tiara está no Queen's Club e eu estou no King's Club, que é o irmão do Queen's Club. E é um clube que a gente está começando agora também. A Dani Rocha iniciou esse clube também. E nós estamos ali trabalhando para trazer para os homens essa mentalidade de masculinidade, de liderança, de liderar a sua casa, liderar os seus filhos, liderar os seus negócios, crescer nos seus negócios, se posicionar no mundo real, se posicionar no imaginário, porque a gente sabe que o cérebro não faz diferença de um para o outro. E com esse posicionamento também, posicionar as emoções, posicionar o seu dia a dia. Então, é isso aí. Muito obrigado. E a minha ideia de falar do seu nome para Tiara, porque eu te conheço faz um certo tempinho, né, DJ? Certo tempinho, pouca coisa. E eu conheço um pouco da sua história e sei dessa reviravolta que você deu aí na sua vida, com a sua família, que é isso que nós vamos falar. Então, eu acho uma história muito linda, um testemunho muito bacana. E quando eu ia sugerir para a Tiara, ela veio com o teu nome. Então, realmente, deu incidência aí no negócio, né? Então, vamos lá, Tiara. E a doideira é que ela ia conhecer a gente aqui no Texas e acabou que não conheceu, depois por um outro caminho, né, chegou até a gente da mesma forma. Muito interessante. Exatamente. E eu ainda vou para o Texas, ou onde vocês estiverem, a gente vai se conhecer pessoalmente. Vamos sim. Vamos sim. E o que está acontecendo? Nós começamos a perceber que existem homens que gostam sim de família, que querem sim saber como comportar, como é um homem, né? Como o homem tem que agir. Nós vimos homens que gostam de ser pais, que desejam ardentemente ser pais, que na verdade o que acontece é que cresceram sem referência. Não, em momento algum a gente quer culpar ou julgar, na verdade a gente quer dar uma informação além do que é possível. Ou então juntar esses homens no mesmo lugar, porque existe sim homem que quer ser esposo, homem que quer tratar uma mulher como uma rainha, homem que quer ser rei, por que não? Homem que quer ser pai, e homem que quer ter uma mulher, uma família para a vida toda. Então, DJ, conta pra gente, porque a gente sabe da sua história, mas conta um antes e um depois, e aí tentar uma forma assim, como o homem deve fazer, como o homem deve agir, mas conta o antes e depois para a gente ver que para o homem, né, porque esse aqui é um momento masculino mesmo, as mulheres podendo participar, claro, mas o que é possível? Aonde ele está, é certo ser ele. Aonde ele está, pode sempre melhorar. Faz esse paralelo para a gente, Vamos começar com essa pergunta, né, do que é possível. Tudo é possível. Tudo é possível, né? Inclusive você mudar completamente seu modo de agir, você mudar completamente a sua casa. É possível. Vou falar para vocês que desde a última vez, deixa eu falar para o povo aqui, a gente tentou gravar esse podcast uma vez, 2 semanas atrás, e deu completamente errado. Tudo que a gente tentou fazer deu errado, então o que estava lá não era para acontecer. Mas uma coisa aconteceu comigo nessas 2 semanas, que eu acho muito legal nesse paralelo do antes e depois, para a gente ver como homem, a gente está sempre olhando para o depois, para o que vem depois. Onde a gente está hoje não é o lugar que a gente está preparando para chegar. Então, a gente falou muito na outra gravação, eu lembro de falando sobre a masculinidade, sobre ser homem, sobre tudo isso. E quando a gente terminou, eu cheguei em casa e eu tomei uma lapada de Deus, como a Adriana fala aí. Porque qual foi a lapada? Eu passei 2 semanas onde eu descobri que eu tinha deixado a bola cair com relação à minha vida com Deus. E quando essa bola cai tudo. Então, assim, eu fui uma pessoa que eu tive, vamos, um pedaço do antes e depois, uma pessoa, cresci muito agressivo, amoroso com alguns, mas agressivo em conseguir as coisas e tudo. E hoje eu entendo por quê, os problemas da minha infância, eu tive que criar essa barreira, esse escudo, onde eu preferia brigar primeiro do que tomar o primeiro soco. E isso me gerou problemas no meu casamento, gerou problemas entre minha esposa e eu, seríssimos, e nós quase acabamos o nosso casamento. E ela decidiu que ela ia mudar, ela ia crescer, ela ia madurar, né? Amadurecer o seu pensamento, a sua mentalidade.
E nesse caminho eu tive que tomar a atitude de fazer isso também. Porque se são dois querendo ir para o mesmo lugar e um acelera, o outro tem que acelerar também. Senão não dá certo. E a gente teve que fazer isso. Só que nesse período eu percebi o seguinte, que eu tinha deixado minha conexão com Deus um pouco de lado, porque eu queria reconstruir a conexão com a minha esposa, construir uma conexão nova com ela, construir um controle novo, uma metodologia nova com meus filhos dentro de casa. Eu queria construir coisas novas e esse relacionamento com Deus ele ficou paralisado. E de alguns dias para cá, Deus falou assim, cara, olha só, olha para os seus pilares de novo, olha para a sua vida. Seu casamento está maneiro, mas não está perfeito. E nem vai ficar perfeito. Eu falei, hã? Ele falou assim, seu casamento nunca vai ser perfeito, mas pode ser melhor do que é hoje. Eu falei assim, interessante. Seus filhos não vão ser perfeitos, mas podem ser melhor do que é hoje. Você não está perfeito, nem vai ser perfeito, mas você pode ser melhor do que é hoje. E ele falou assim, mas você precisa me buscar primeiro. Conecta comigo mais. Conecta comigo mais. Então hoje vou falar um pouco diferente do que eu falei, né, na outra gravação, porque eu creio que Deus tá chamando os homens para serem diferentes. Deus está levantando os homens para ter relacionamento com Ele. Eu preciso de um relacionamento com Deus para que meus pilares cresçam de forma ah, ajustada, recalcada, medida, sólida, com base. Então, eu quero trazer essa mensagem hoje. Eu quero fazer outras coisas, acho que vão ser legais as perguntas para a gente responder, mas acho que a maior parte do meu antes e do meu depois é o meu relacionamento com Deus. Tive, deixei de ter, tive, deixei de ter, tive, deixei de ter, por minha própria escolha. Só que a minha escolha atual agora, sim, quero ter e não deixar nunca mais de ter. Porque eu entendi que toda a minha vida sistêmica depende desse relacionamento com Deus. E, então vamos começar do começo, porque esse relacionamento com Deus foi descoberto, não é que foi descoberto, esse recadinho veio 2 semanas atrás. Vamos voltar no tempo. Como que foi o baque? Como que era aquele homem? Porque, tá. vamos primeiro, o homem, onde tudo isso começou, essa grande mudança começou. Como que era o seu casamento, essas dores que às vezes que esses homens que vão estar assistindo podem estar falando, faz sentido com a minha vida. Tá, entendi. Então vamos lá, olha só. O mais interessante é que eu sempre tive um relacionamento com Deus. Tá? E um dos pontos que eu achava que eu estava tendo o melhor relacionamento com Deus, que foi em 2018, 2019, começo de 2020, eu sofri uma bomba atômica dentro da minha casa. E o que aconteceu foi o seguinte, eu achava que eu estava tendo um relacionamento bom com Deus, um relacionamento bom com a minha esposa, que eu estava indo bem, que eu estava indo bem financeiramente, porém eu não estava cuidando da minha esposa da forma que ela precisava ser cuidada. E com isso, ela se sentiu sozinha e ela decidiu apertar o botão nuclear e ela... Você consegue ver, descrever os comportamentos, como que era o que ela queria ser cuidada, como que você agia? Sim, então assim, o que ela queria era o seguinte, por exemplo, nos anos todos eu criei uma barreira muito grande de comunicação. Lembra, eu era uma pessoa que preferia me machucar primeiro do que ser machucado. Não entendia isso. Então isso criou uma barreira de comunicação. Eu achava que eu estava me comunicando com ela, que eu estava sendo aberto, que eu estava sendo manso, calmo, tranquilo, mas às vezes um olhar não estava batendo. A comunicação verbal estava de um jeito, mas a do corpo, a face estava de outro. E isso gerou uma distância. Ela também estava muito ferida, a Patrícia também veio muito ferida, com mesmo tipo de barreira, de ferir primeiro ao invés de ser ferida e de se fechar. E o que acontece com isso? A nossa comunicação, por mais que a gente achava que estava falando, por mais que a gente falasse as coisas corretas, do outro lado a pessoa não entendia as coisas corretas. Então, em 2020, entrou um cara na história e começou a falar com ela as coisas e ela começou a ouvir as coisas corretas. Mesmas coisas que eu falava, mas com uma tonalidade e uma intenção diferente. E, infelizmente, ela caiu no adultério. Isso me destruiu como pessoa. Eu caí no buraco e eu achei que eu era literalmente um merda e que eu não teria saída, que o nosso casamento ia acabar. Só que eu não queria desistir do casamento. Então, falei com ela, conversamos e falamos assim, cara, não vamos desistir, então. Vamos
vamos criar uma coisa nova, vamos restaurar isso. Aliás, a coisa correta foi, vamos restaurar isso. Vamos restaurar esse casamento. E aí foi o nosso primeiro erro, que casamento não se restaura, né? Casamento se cria um novo. Uma vez que você quebrou um casamento, você... imagina o seguinte, você tinha uma coisa merda, você agora vai fazer uma coisa nova em cima de coisa merda. Você Uma vai merda tapar merda com maquiada. perfume, né? Merda com Não dá perfume. certo. Então, assim, não vai dar certo. O que aconteceu? Continuei ferindo a Patrícia desnecessariamente, sem compreender o que eu estava fazendo. Ela continuou me ferindo sem compreender o que eu estava fazendo. E em 2022 chegou um momento onde eu traí ela. E aí, com isso, começou a nossa verdadeira mudança. Nesse momento que vocês estavam tentando, vocês procuraram alguma ajuda? Ou Nós vocês procuramos ajuda simplesmente não... individualmente, mas eu vou te falar uma coisa, não adianta procurar ajuda enquanto você não entender o problema. E não é entender o problema que eu falo assim, não é no detalhe, não. É entender o que você quer de resultado para essa ajuda. É meio difícil falar isso, porque tem muita gente que fala assim, não, tem que procurar ajuda imediatamente. Mas você precisa entender que tipo de resultado você quer. Nós procuramos ajuda com os pastores, procuramos ajuda com psicólogos, individualmente, procuramos ajuda de todo tipo, em livros, em E absorver as quando que coisas. você percebeu o que vocês queriam? Porque você falou assim, vamos salvar o casamento. Mas o que queria Aí, dizer para salvar o aí é que casamento, tá. né? DJ, Aí é que deixa eu tá a só história. fazer uma parte aqui. Pode fazer uma parte. Quando o casal, nós mesmos, né? Quando nós procuramos ajuda, só começa a funcionar quando a gente procura ajuda para mim. Eu procuro ajuda para mim. Porque muitas vezes o casal vai procurar ajuda, a pessoa vai procurar ajuda para o outro mudar. E a É gente sabe que tem exatamente, dois no relacionamento. Então, o ponto é que tipo foi o que você falou, que resultado que eu quero é que o outro mude, posso desistir, né? exatamente o que eu ia falar. Porque aconteceu? Quando a Patrícia confessou para mim, a gente decidiu restaurar o casamento, eu fiquei focado em restaurar o casamento. Olha que doideira, em restaurar o casamento. Quando eu traí a Patrícia e ela queria restaurar o casamento, era o casamento. Só que teve uma hora que a gente sentou junto e falou assim, peraí, cara, nós dois precisamos nos restaurar. Nós dois precisamos nos restaurar individualmente. É porque até nesse momento o que você está me contando não me faz perceber a mudança dos dois. Vocês estavam juntos, não queriam se separar e estava tentando arremar o barco com a força que vocês tinham, com a Mas mesma aí, força, né? aí é que vem a parte interessante, porque é aí que foi o gatilho para a mudança. O gatilho para a mudança foi o quê? Quando os dois já tinham traído um ao outro, quando os dois já tinham destruído o casamento, para conseguir andar para frente daqui, o casamento não podia ser nunca mais daquele jeito que foi, não tinha condição. Foi quando a gente pôde olhar para a gente mesmo e falar assim: peraí. Eu olhei para mim e falei assim: cara, antes de trair a Patrícia, eu traí os meus conceitos, os meus preceitos. Ela pôde olhar para ela e falar assim: peraí, antes de trair o meu marido, eu traí os meus conceitos, os meus preceitos. Então o que está quebrado não é o casamento, o que está quebrado somos nós. Então vamos agora começar a nos consertar. E com isso, consertar o casamento também. E a Patrícia entrou pesado, começando a ir mais fundo no psicólogo, ir mais fundo nos coaches, ir mais fundo nos processos para ela se melhorar. Eu demorei um pouco mais, porque eu tinha uma aversão a coach, eu tinha uma aversão a psicólogo, eu tinha uma aversão a pessoas de autoridade. Não entendia por quê, hoje eu entendo. Mas nesse processo, ah, eu passei por uma dor muito grande, que foi a perda do meu pai, junto com essa outra dor. E isso atrasou o meu processo todo, porque eu queria honrar o meu pai. Hoje eu entendo isso, eu queria honrar o meu pai restaurando meu casamento, né? E, ao mesmo tempo, eu queria ser responsável por essa mudança. Então, se eu sou responsável por essa mudança, eu não posso ter ajuda. Tem que ser na força do braço. O que aconteceu? Descobri que não é nada disso, que não funciona desse jeito, que não funciona assim, que você tem que ser humilde, você tem que tirar o orgulho da frente, você tem que buscar ajuda para você. Ajuda para você. Eu tive que buscar ajuda para mim, tive que buscar ajuda para aprender quem eu era, minha identidade, meu propósito, minha direção, aprender o que era ser pai, o que era ser marido, porque até então eu achava que sabia, mas, cara, quando você está dirigindo um carro, o carro bate, você não sabe dirigir, entendeu?
Você pode E o achar que você sabe dirigir. interessante é que, assim, para quem está assistindo para a gente, tem pessoas que estão casadas, bem casadas, tem pessoas que estão casadas e não tá legal, tem gente que está procurando alguém e tem gente que está em processo de divórcio. Isso que você está falando, dá para começar da onde está, né? Então, você falou assim, a gente não se conhece direito. Às vezes, o que a gente acha que é uma pior desgraça dentro de um casamento, ou de um relacionamento, ou quando acabou que é algo novo, né? Um relacionamento novo, esse susto, às vezes, é o que move, né? Tipo, olha, o que eu tenho agora não dá mais. Eu tenho que ser novo. Então, O vai ser humano, começar do novo. o ser humano, ele move por trauma ou por medo, né? Geralmente. As principais ações que fazem o ser humano mudar são trauma e medo. Então, quando acontece um trauma desse, você paralisa completamente, mas depois você fala assim, eu tenho que sair disso aqui. Chegou no fundo do poço, você tem que sair do fundo do poço. Você pode começar de onde você estiver em qualquer momento da sua vida. Essa foi a maior coisa que eu aprendi. Não importa o que mudou, o que aconteceu lá atrás, em nenhum momento eu não posso mudar aquilo, mas eu posso virar um homem novo daqui para frente. Então, se você está com problema no seu casamento, está à beira do divórcio, você ainda tem como salvar. Se você quiser, se a sua esposa quiser, e vocês quiserem trabalhar para isso, fazer o trabalho que é necessário para isso, para construir um relacionamento que vocês não têm, e não adianta que é restaurar porque vocês realmente não têm, então dá para fazer. Eu sou prova viva que dá para fazer. E É, uma, se você está com o casamento perfeito, eu te aconselho a você procurar direitinho quem você é, porque ninguém é perfeito, nenhum casamento pode ser perfeito. Então, tem alguma coisinha que você não está vendo. Eu posso te falar que eu achava que meu casamento estava perfeito. Eu olhava para minha esposa, ela sorria no começo. Eu olhava, eu estava feliz, eu estava vivendo um momento com Deus muito louco, eu estava estudando para ser pastor, eu estava na maior loucura com Deus, crescendo, ganhando bem. É, nessa época eu fui entregar um projeto, fui fazer uma palestra para 14 mil pessoas. Então, assim, eu estava profissionalmente bem, meus filhos olhavam, parecia que estava tranquilo. Só que, cara, meus filhos a ponto de cometer suicídio, minha esposa a 2 segundos de me trair, e eu não sabia, não percebia. Porque a gente entra em quê? Paralaxe cognitivo. Você olha para o lado, Você é acha que tudo você não normal. escutava? Ou você estava centrado só em você? Ou você não acessava sentimento e emoção? Porque, assim, até acontecer isso, o que você está falando é um nível extremo, né? Porque, assim, filhos querendo tirar sua própria vida. Esposa já não aguentando, né? Não aguentando mais que foi... Não queria ficar casada porque foi uma traição, não foi um divórcio. Uhum. Então, é um olhar. E, assim, para chegar nesse ponto, você viu hoje, agora, com essa consciência, né, que você tem agora, que daqui a pouco você conta para a gente, né, eu vou fazer uma pergunta, você consegue pontuar o que estava ocorrendo? Por exemplo, eu não conversava, eu era Claro que grosso, não. assim, mais bem na jugular para a gente entender. É claro que não. Eu era cego. Essa é a maior coisa, eu era cego. E Cego em eles qualquer. falavam para você? Tentava conversar, tentava, ou você não lembra disso? Cara, não importa, porque olha só, mesmo que falassem, se eu não executei da forma correta para evitar, eu estava cego. Então, assim, a maior coisa que a gente pode procurar evitar é a cegueira emocional. É você E entrar como nisso. detecta a cegueira emocional? Porque se você não está entendendo, você não estava entendendo, quem sabe quem está assistindo falou assim, nossa, mas eu também não estou entendendo se eu estou na cegueira ou não, se eu estou no É, coma emocional ou não. tá. Você tem que entender o seguinte: você está num coma emocional, você está num paralaxe cognitivo, a zona de conforto. Se você acorda de manhã e faz tudo meio que no automático, seu dia vai meio no automático, você está absolutamente dentro da zona de conforto, está vivendo num paralaxe cognitivo. Certeza absoluta. Então você olha para a sua vida e fala assim: eu faço tudo no automático. Eu acordo, pego meu café, entro no meu carro, vou pro meu trabalho, saio do meu trabalho, chego em casa, meus filhos estão no videogame, eu falo boa noite, filho, sento lá, vou ver meu filme até de madrugada, vou fazer o que eu tenho que fazer. Isso é sintoma de quem está totalmente cego. Porque quem não está cego está dirigindo a sua vida. Você está olhando, está criando metas, objetivos, correndo atrás das metas e objetivos. As metas envolvem a sua vida pessoal, envolvem sua vida conjugal, envolve sua vida com seus filhos, envolve o tempo com seus filhos, envolve o tempo com sua esposa. Por exemplo, ontem eu estava cheio de compromisso aqui e as crianças saíram de casa para passar um tempo na casa de uns amigos.
a primeira coisa que eu e a Patrícia fizemos foi o quê? Cara, vamos juntar aqui, vamos comer um sanduíche em algum lugar. Vamos passar um tempo junto. Então, Eu, depois voltamos para casa, ficamos 4 horas assistindo filme junto. Ela não gosta de assistir filme, mas ela sabe que eu gosto. E foram filmes interessantes. Passamos 4 horas assistindo filme até 2 horas da manhã. Então, assim, é, saímos dessa cegueira. A gente passou a ser intencional em tudo que a gente faz com relação a quem está à nossa volta. eu Amigos, acho família. que, no fundo, você está falando uma coisa aí que é o nome do nosso canal, Só o Amor Não Basta. Você amava, eles também te amavam, mas faltava comunicação, interação. É a famosa frase "eu vejo você". Faltava ver cada um como era, né? Que estava no E, automático. Oi, tudo bem? Acabava que você não via ninguém e também, por sua vez, não era visto, né? exatamente. E acho que faltava a autorresponsabilidade. Sim. Nós não éramos responsáveis, nem eu nem Patrícia, por tudo que acontecia dentro da nossa casa. A gente sempre falava que o outro era responsável. Ah, eu estou triste porque o outro não fez ou deixou de fazer. Não, é porque eu criei uma expectativa e eu não falei a minha expectativa. E como Né? que poderia fazer assim? Que depois desse baque, desse, vamos dizer, desse despertar, né? Que aí cada um procurou ajuda ou de algum mentor. Você falou que a Patrícia, tanto que ela foi, eu conheci vocês por causa da Dani, e é naquele momento, né? Você também deu uma despertada. Não sei se foi exatamente nesse momento ou um pouquinho antes. Mas e como foi o passo a passo? Por exemplo, se alguém que estiver aqui falando, olha, eu não sei se eu estou num coma emocional, só que eu não quero ser traído, eu posso estar na iminência de perder. Qual foi o passo a passo até hoje, por exemplo? Cara, eu vou te falar, olha só, não tem passo a passo. Não tem passo a passo. O que tem são decisões. Decisões. Então, a primeira decisão é o quê? Você acordou e levanta da cama. É a primeira decisão. Ficar parado, deitado, olhando para o que está acontecendo, tentando entender o que está acontecendo, não vai dar certo. Então, você tem que buscar uma pessoa que vai te ajudar a criar um plano de ação. Aí entram os coaches, mentores, né, psicólogos e tal, terapeutas. Mas eu creio que funciona da seguinte forma, tá? Pelo menos assim, comigo, funciona assim. A Patrícia foi acordando e ela foi tomando a rédea da vida dela. Isso foi afetando a ambiência, o ambiente da nossa casa. À medida que o ambiente foi sendo afetado, eu fui sendo acordado. E à medida que eu fui sendo acordado, eu comecei a ver que não dava para ficar no mesmo naipe. Aí, chegou um dia que eu tive que tomar uma decisão. Eu odiava coach. Eu odiava evento de coach. E a Patrícia foi Tem convidada. um autoconhecimento, né? É, e a Patrícia foi convidada para um evento de network aqui em Dallas, que aconteceu aqui. Que até está tendo um hoje lá em Boston, chamado Poder do Network. Ia ter um monte de gente, ia ter Thiago Brunet, uma opção de gente desse naipe aí. E acho que o Paulo Vieira ia estar também, ou a Camila Vieira, alguma coisa assim. E eu não queria nem ouvir saber desses caras. O que aconteceu? A Patrícia falou: Ó, eu comprei um ticket para mim e eu vou. Se você não quiser ir, eu vou. Cara, na hora me veio uma coisa na cabeça assim: se ela for, o cara vai estar lá, ela vai encontrar com o cara. Isso vai ser muito ruim. E aí eu podia ter me fechado nisso, brigado com ela, ou podia ter a atitude que eu tomei, que foi o quê? Atitude de proteção. Eu falei: eu vou para proteger ela. Não gosto, mas eu vou para proteger ela. Cheguei lá, não teve nada disso. E eu sentei, eu comecei a ouvir pessoas, eu comecei a ver que, cara, minha vida estava realmente uma merda e que eu precisava de tomar uma direção e continuar tomando atitude. Um mês depois, eu tava em Orlando, Isso. no primeiro evento que eu fui de... Na época foi para aprender negócios, mas Deus me tocou de outra forma ali. Deus me deu uma restauração da minha identidade dentro daquele lugar. E 2 meses, 3 meses depois, eu e a Patrícia estávamos no Método CIS, buscando. Fui arrastado por ela, eu não queria ir mais uma vez, fui para proteger, porque fui arrastado. Só que eu cheguei lá, eu fiz uma parada com Deus. Eu falei assim: Deus, o negócio é o seguinte, cara, eu tô aqui, eu dou 20 minutos. Se esse negócio aqui, 20 minutos não me conquistar, eu vou meter o pé e eu vou encontrar meus amigos aqui em Orlando e vou ficar na piscina bebendo o resto do final de semana. E menos de 20 minutos eu entendi que eu tinha um propósito ali dentro, abri o meu peito e falei: não, estou aqui, vou aprender tudo, vou sugar tudo. E foi ali que começou essa loucura de mudança. Olha que interessante que você disse. Tá bom que você não foi com o propósito no momento
que era o que o networking, né, o evento estava falando, mas ir para algum lugar ou estar no meio de pessoas saudáveis, porque você consegue comparar, é como se fosse uma oposição. Eu tenho isso e aquilo lá me dá mais paz, aquilo lá parece, né? Então, assim, estar em uma ambiência diferente, estar entre homens bons, entender, talvez não exatamente, por exemplo, o seu caso foi um bar que teve esse passo a passo, mas quem está ouvindo a gente, às vezes assim, não sabe por onde partir, mas a gente pode estar bom. Você estava boa a sua vida, mas não estava melhor. E sempre pode melhorar, porque a gente está num desenvolvimento eterno. Então, assim, uma das dicas aqui pode ser, você acha, procure pessoas que tenham resultados, que seja feliz no casamento, na área profissional, para você ver, fazer como se fosse um balanço da sua vida, né? Foi ali Eu mais vou ou te menos que dizer você olhou para o... de cara nem procura pessoas que estejam felizes, não. Procura pessoas que ensinam. Porque quem ensina tem que botar a cara na reta, né? Então, eu vou te falar uma coisa legal. Eu tinha um grupo de amigos no WhatsApp que só chegava ali besteira, pornografia, sacanagem o dia inteiro. E a primeira coisa que eu fiz quando eu decidi que eu queria mudar foi deletar esse grupo. Então, assim, nós estamos falando para homens, olha para o teu WhatsApp, olha os grupos que você tá envolvido, deleta. Olha os amigos com quem você se encontra, deleta. Deleta, irmão. Se o cara só te chama bebedeira, para sacanagem, para não sei o que, esses assuntos são só assuntos que não vai te fazer crescer, que são contrários àquilo que você quer viver dentro do seu casamento, dentro da sua vida, deleta. Literalmente. E tem um preço a pagar por isso também, né? Porque os amigos começam, tá ficando careta, tá ficando isso, tá ficando aquilo. Então tem que saber que também tem o outro lado, né? Que você está olhando para um lado que é mais importante, que é a sua família, que é tudo, e tem que abrir mão de alguma coisa. E pagar é a consciência tranquila, é pesada, boa, né? Porque eu tô com, poxa, meus amigos, mas aqui está valendo muito mais agora. E amigo que é amigo vai entender, né? Eu descobri o seguinte, cara, que amigo é a coisa mais fácil do mundo, você deletar e fazer novos. Mais fácil do mundo. Primeiro que quando você passar por uma dificuldade é que você vai saber quais amigos você tem. Da minha lista toda, todos os meus contatos que eu tenho no meu telefone, eu devo ter uns 4 ou 5 mil contatos no meu telefone. Amigos ali, eu conto... Amigos de antes desse negócio, eu conto 4. Sobraram 4. Amigos de depois desse negócio, eu tenho agora uns 12. Só que 5 deles são mentores. Então você vê a diferença, entendeu? Amigo é uma coisa que você traz para dentro da sua ambiência. Se ele for... Amigo é para gerar resultado bom. Amigo não é para gerar resultado ruim. Amigo que te carrega por fundo não é amigo. Entendeu? É conhecido. É que, na Conhecido, verdade... você faz o quê? Você lida como conhecido, você não lida como amigo. E amigo é quem se parece conosco, né? Então, assim, chega um momento que você desvia, ou então tem outro objetivo. Como nós estamos no olhar sistêmico, né? Tô aqui dando uma interrompida até para a gente não excluir isso é bom, esse é ruim, esse é da putaria, esse aqui vai me ajudar a ser uma pessoa melhor. É que, assim, para onde você vai? Como eu estou Dependendo falando, aonde você vai, né? A gente faz um desvio de rota e agora se redireciona, né? eu vou ser violento, eu não posso ser bonzinho com isso, não. Como nós estamos falando para homens, tem que ser, às vezes, uma chave O violenta. homem tem uma fala diferente. Exclui mesmo. É para excluir mesmo. Não é para ter amigo que te leva na merda. Amigo que Mas te manda assim, pornografia não é teu amigo. Amigo que te manda putaria não é teu amigo. Amigo que manda foto de mulher pelada para você que é casado não é teu amigo. Amigo que te chama para poder... Você fala que é dia de aniversário do teu filho. Amigo que te chama para o futebol não é teu amigo. Amigo que, quando você está na merda, ele só te chama para o bar encher a cara, mas não senta para ouvir o teu problema direito, não é teu amigo. Amigo que na hora que você está ferrado financeiramente, ele não vem te dar um conselho correto, não é teu amigo. Amigo, quando você ganha dinheiro, vai gastar teu dinheiro na festa, não é teu amigo. Então exclui, deleta, unfollow. já fez a parte, né? Foi importante durante um tempo, fez a parte, até participou de alguma forma do crescimento, porque quando você olha e fala assim, nossa, tá bom, mas E o que eu agora é gostei, diferente. Adriana, dessa fala do DJ é isso que para mim é homem. Homem natural tem uma fúria.
uma fúria, eu direciono para onde eu quero, eu direciono para andar, e foi essa a resposta que ele trouxe aqui para a gente agora. Não, Tiara, cala sua boquinha aqui, porque eu tô falando, eu sei o que eu tô fazendo. Então, com todo delicado, e é isso, e isso dá segurança pra gente, que é mulher. É essa hora que você fala assim, eu sei o que eu quero minha família, você cala a boca. É isso que a gente quer, é isso que a mulher fala, eu tô num ambiente seguro. Né? E aí, a segurança. Agora eu vou te falar uma coisa, tem que ter cuidado, porque se sua mulher tá magoada, se sua mulher é machucada, o som disso é da forma errada. Porque eu passei por isso. A minha esposa, ela foi dominante a vida inteira, por quê? Por causa das questões da infância dela. Então, quando eu chegava para ela, falava assim, cara, você não vai sair nesse horário porque não é horário de você estar na rua, porque você precisa estar dentro de casa. É um horário perigoso. Aí, meu irmão, pipocava. Ela achava que eu estava proibindo ela e não olhava como eu protegendo. Então, tem uma outra coisa, que é o quê? Você tem que construir essa confiança, construir essa segurança com ações. Aí depois vem as palavras. Esse negócio que você falou assim, Tiara, é muito importante, porque nós, como homens, temos que lembrar que nós fomos criados para matar o dragão e monstro. É para isso. Entendeu? É para ir lá fora matar o dragão e o monstro. E hoje em dia, o dragão e o monstro está dentro da nossa casa. Eles vêm para dentro da nossa casa, vêm pela internet, vêm pela. Cara, olha só. É muito doido. Nesse processo que eu estava com a Patrícia, do nada, uma menina começou a falar comigo no Instagram, pedindo ajuda para o casamento dela. Daqui a pouco, com 2 semanas, a gente estava trocando foto no Instagram. E ela mandando foto toda não sei o quê, e querendo vir para os Estados Unidos e querendo encontrar aqui. Aí ligou um alerta vermelho sinistro. Eu falei, não, vamos parar com essa brincadeira. Entendeu? Mas eu não deveria nem começar. Hoje em dia é assim, ó. Mulher veio aqui no meu Instagram, mandou mensagem, ou veio no meu WhatsApp, eu checo. É trabalho? Beleza. É alguma coisa que precisa de ajuda, eu boto na mão da Patrícia. É ajuda do marido, eu falo, me dá o número do cara. Eu não fico de conversinha de amizade assim com mulher. Por quê? Porque é uma porta muito fácil de você cair. Eu estava falando isso para num grupo que a gente tem uma aula todo sábado. Ontem nós tivemos, e por cargas d'água, na hora que saiu a sala de breakout, assim, para a gente poder fazer a nossa atividade, teve uma hora que eu fiquei com 4 mulheres no grupo. E aí, elas falando do marido e tal, eu falei, olha só, se a tua casa, se o teu marido está desinteressado, se o teu marido está só no trabalho, se a tua casa está com problema, 99% da culpa é sua, 1% é de Deus, 99% é sua. Como assim 1% é de Deus? 1% é de Deus porque ele te deu a sua escolha, te deu o seu livre-arbítrio. Se ele tirasse, resolvia o problema. Mas já que ele deu o livre-arbítrio, então essa aí é dele, né? Comprou essa briga. Agora os 99% é o seguinte, é a tua autorresponsabilidade na tua casa. Ah, mas como assim? Meu marido não faz as coisas. Eu falei assim, e o que importa que ele não faz as coisas? Um dia você amou o suficiente para poder sair da tua casa e ir toda felizinha entrar no carro com ele e sair para namorar e voltar às 4 da manhã e fazer o que tinha que fazer e casar com o cara e brigar com o pai, brigar com a mãe porque queria casar com ele. Você teve essa atitude um dia. Você tomou a responsabilidade da sua vida para levar o seu relacionamento onde você queria. E agora, porque o cara não está falando com você do jeito que você espera que ele vai falar, você não tem mais responsabilidade, agora é culpa dele só? DJ, e assim, como para as mulheres, você acha que se ela se manter doce, você acha que ela modifica o marido? Não é só se manter doce, esse que é o ponto. Quando você toma, de novo, isso serve para os dois, tá? Quando você toma responsabilidade sobre aquilo que é seu, você cuida, você descobre o que precisa ser feito, você conserta, você corrige, você muda, você vai atrás de por que não está funcionando. Olha só, o cara, homem nenhum, resiste mulher que cuida dele, que conversa com ele, que ouve ele, que chega com uma certa autoridade dentro da casa e fala, meu amor, não vai botar o pé no sofá, não. O sofá nós compramos, é investimento nosso, com sabedoria. Homem não resiste mulher que cozinha para ele. Homem não resiste mulher que trabalha e chega em casa e fala assim, meu amor, eu ganhei chegou meu salário. Como eu posso ajudar nas contas da casa? Eu tirei um pouco para mim, mas tem aqui, metade para a gente ajudar na conta da casa. Olha que doideira, olha que sabedoria. Porque ela sabe que é a casa dela.
E ela vai chegar e falar assim, tu não faz nada, ganha o dinheiro, paguei as contas, tudo. Ela chega com sabedoria, fala assim, amor, vamos aqui, vamos junto aqui. Vamos direcionar isso aqui. Olha O só que homem ele é loucura. provedor, mas ele gosta de ser visto, né? Ele gosta de que E até para alguém valorizar o que ele faça está isso fazendo, para né? ele também, né? Para que ele não se sinta só o provedor. Eu estou aqui só por conta do dinheiro. Aí é a generosidade, é o companheirismo. A gente Sabe qual fala é o na melhor? visão. O maior sentimento dentro do coração do homem casado Hum, é o de que ele virou roommate. É o sentimento de que ele Amor. virou companheiro de quarto. é, Casou. Pergunta qualquer cara aí hoje na rua, ele vai falar o quê? Pô, quero casar não. Vai virar companheiro de quarto para quê? Para poder casar e a mulher não querer mais sexo comigo, não querer sair comigo, não querer nada, não querer cozinhar, não querer fazer nada, eu só pagar as contas, eu só fazer o. Cara, aí nessa conversa ontem eu falei para a menina assim, eu falei, olha só, você começa a iniciar os encontros com seu marido e depois você me conta se o cara muda ou não muda. Começa a fazer coisa louca, fala assim, ó, ao invés de você esperar ele te chamar para poder ir para um jantar, fala assim, amor, já reservei um jantar para gente no dia 6, dia 7, dia 8, entendeu? Na tal hora, já arrumei as crianças, eu preciso que você venha comigo, nós vamos juntos. Nós vamos relembrar aquilo que a gente fazia quando a gente estava namorando. uhum. Na Adriana, olha visão que interessante. sistêmica, a gente fala que o relacionamento é 50% a responsabilidade de cada um. Cada um olha para si e os dois, cada um cuida de si e os dois cuidam do relacionamento. E dentro dos meus 50%, eu tenho 100% de autorresponsabilidade. É. Então, é exatamente isso que você Eu está vou mais falando longe, eu aí. falo que você tem 100% de 100% de autorresponsabilidade nos 100% do casamento. Porque fala assim, mas é a É, outra porque é a pessoa que tem minha que fazer. parte dentro do casamento. Eu vou até mais longe, eu levo assim, até 100% mesmo de uma vez. Por quê? Quanto mais eu olhar e falar assim, não, mas isso aqui é a parte dele, ou é a parte dela, Você espera. eu abri a oportunidade para eu dar uma desculpa, contar uma historinha, entendeu? Agora, Sim, se eu falar assim, não, sim. é tudo responsabilidade minha. O cara não vem, não para para jantar com as crianças, em que nunca come na mesa com a gente. Beleza. E eu vou virar para os homens isso aqui agora, porque eu estou falando da mulher, da mulher, da mulher, da mulher, mas, irmão, a responsabilidade do homem é 2x. É o 100% da mulher e o 100% seu. Entendeu? Se a tua mulher botou a comida na mesa, acabou. Tem que sentar na mesa e comer. Não tem historinha. Se a tua mulher não bota comida na mesa, você vê que precisa ter comida na mesa, você chama ela junto para cozinhar ou cozinha. Que, Ou aliás, faz, você cozinha muito bem. obrigado. Ou faz acontecer. Ou faz acontecer. E aí não é chegar a fazer acontecer com o cara feio. Faz acontecer em honra. Fala assim, amor, olha só. Eu vou fazer comida 3 dias essa semana. Você pode pegar 2 e ver o que dá? Uhum. E, cara, isso começa a mudar a rotina. Começa a mudar a rotina. Sabe que não tem tempo com as crianças hora nenhuma. Cara, meu irmão, desliga tudo. Tira 2 horas num dia. 2 horas não vai te matar. Vai ficar com suas crianças. E foram essas coisas que você começou a fazer, DJ? Eu tive que fazer essas coisas, eu tenho que me policiar para fazer essas coisas o tempo inteiro, e quando eu não faço, eu fico bolado. E a Me Patrícia explica o que, percebe e que fica é bolada essas comigo. coisas. Essas coisas. Essas Quais coisas é o regras você quê? colocou para. Essas coisas é o seguinte: é, quinta-feira eu estava com um projeto para entregar. Meu filho chegou em casa e queria assistir o filme do Cars. Chegou da escola. Eu desliguei o telefone, desliguei meus compromissos, desliguei tudo. E fui sentar com ele por 2 horas para assistir o filme do Cars. Minha esposa chegou e viu que eu estava assistindo um filme do Cars com ele e me deu um sorriso. Faz a diferença. Né? Eu Aí sei depois você fica 2 horas acordado a mais lá para resolver o que você tem que resolver, né? que Mas se é tudo dane. questão de prioridade. Se tiver que acordar mais cedo no outro dia, eu acordo. Se tiver que falar para o cliente que não deu, não deu. Assim, vamos ser sinceros. A gente fica trabalhando, a gente fica trabalhando aí, principalmente quando você vai trabalhar em casa, 24 horas por dia. Não é mais 8 horas Uhum, por dia. Então tem que desconectar. Eu sou culpado disso. Eu tem. sou culpado de trabalhar muitas horas. Né? Estou em transição de carreira, estou em transição geográfica, estou um monte de coisa agora. Então, assim, tudo isso me ajuda a querer focar e trabalhar mais. Porém, Deixa- tem que parar. Tá, vou voltar lá, porque você falou da quinta-feira. Quais são as regras? Você coloca
horas, você coloca sua família, um olhar para a Patrícia no seu calendário. O que você faz? Quero prático, vamos, só para aprender. Dá para fazer regra? Dá, mas o negócio é você olhar e ver onde é que tem necessidade. Tá. Você pode criar regras, você pode criar metas, você pode falar assim, minha meta por exemplo, começar a ter sexo com a minha esposa 6 dias por semana. Então, a partir do dia, até o dia 30 de abril, começar a ter 6 vezes por semana sexo com a minha esposa. Beleza. É uma meta mensurável, objetiva, né? Claro, depende de você, bem smart. É uma meta smart, Só que é o seguinte, como é que você vai fazer isso? O que está faltando para isso encostar acontecer? Em mim, mas não quer dar um bom dia, né? Não. Faz sentido. E aí, mas aí, olha só, então, é o seguinte, você sabe que teu filho precisa de tempo e você está enrolado de tempo? Cara, faz uma coisa diária, fala assim, no dia de hoje, o que eu posso fazer para minha esposa e para meu filho? Uma pequena coisa, eu faço só isso. Se der, deu. Se não der, a gente faz de novo amanhã. Se você tentar todo dia, 1 ou 2 vezes na semana, você vai conseguir fazer. Verdade. E você falou que você estava lá no Método CIS e quando você voltou, você falou assim, eu olhei mais para a Patrícia. Como que você olha para a Patrícia e sabe o que ela precisa? Como que você está olhando agora? Olha só, eu não sei o que ela precisa, eu pergunto. Porque eu não sou adivinho, eu não sei o que está na cabeça dela. Ela pode tá olhando para mim de um jeito e eu não entender nada, porque a mulher é um bicho complexo. Ô, DJ, antes de você terminar de responder, deixa eu só contar um negócio para ilustrar. Tem uma bispa amiga minha que ela tem um curso que é muito interessante. A vida após o casamento. É uma afirmação. Porque muita gente, vou casar, vai acabar com a minha vida. Há de existir, então, né? Há de existir. Existe vida após o casamento. E uma das coisas que ela conta é justamente isso, a diferença do homem e da mulher. Ela conta que o sonho dela, um dos sonhos dela, era receber uma orquídea branca de presente do marido no dia do aniversário ou dela ou do casamento. E todo ano era uma coisa diferente, Ela falou assim, agora esse ano eu vou caprichar, eu vou fazer ele me dar essa orquídea. Um mês antes ela começou a falar em orquídea branca, porque orquídea branca é lindo, porque não sei o quê, e bombardeou. Aí, quando foi uma semana antes, ela falou assim, bom, acho que deu, que agora ele já entendeu. Então, eu vou parar de falar para não ficar muito em cima dele. No dia do aniversário, ela recebeu um guarda-chuva branco. Aí ela olhou para ele e falou, fulano, como assim? Eu estou um mês falando para você que eu queria uma orquídea. Como é que você me dá um guarda-chuva? Ué, você estava um mês, eu já tinha até encomendado, era uma cesta com várias orquídeas diferentes. Mas, de repente, de uma semana para cá, você começou a falar que um guarda-chuva branco, você queria branco para combinar com tudo, que não sei o quê. Eu achei que você queria o guarda-chuva. Aí ela ensinou o seguinte, isso vai com o que você vai falar agora, imagino eu. Gente, faz o seguinte, facilita para o marido, facilita para a esposa. Ela ensinou o seguinte, olha, nosso aniversário de casamento está chegando, e assim, eu quero, por exemplo, eu quero jantar fora. Tem 3 lugares que eu quero, então são os 3, você decide. E de presente, eu gostaria disso, disso ou disso. Aí o pessoal, mas não estraga a surpresa? Ela, claro que não, eu não sei qual dos 3 eu vou ganhar. Mas não é melhor eu ficar com essa surpresa, qual dos 3 eu vou ganhar, qual dos 3, onde que eu vou jantar fora, do que de repente eu querer uma orquídea e vir um guarda-chuva branco? É verdade. Aí verdade. vai, te interrompi, mas eu acho que deu para ilustrar o que você falou, que você pergunta, né, para a Patrícia. Pergunta, mas aí tem que ter um passo antes. O marido quis saber o que é importante para ela. Então eu pergunto. Uma coisa é eu falar que eu preciso desses 3 presentes e eu ganhar o presente no jantar. E quenefrega, italiano tem essa palavra. O que importa? É quenefrega, sabe? Mas aí tudo é uma construção a 2, né? Ele também se importa em perguntar. E tem um outro detalhe que é o seguinte, é uma construção realmente. A mulher não pode chegar e falar assim, eu gostaria de receber isso. Eu queria ter uma bolsa da Gucci, uma Ferrari e uma viagem para Dubai. Sim, e sabe que o marido, sabe que o marido, trabalha ganhando salário mínimo, entendeu? É irreal, é tudo é surreal dentro de isso um aí. contexto. Não pode ser assim. Agora, sabe o que é legal? Construir planos juntos. Que aí você vai saber qual que é o desejo.
Então, É. você começa a fazer o quê? Faz vision board da família, olha o vision board dela. Pede para ela criar um vision board, vai olhar o vision board da sua esposa. No vision board você vai ver o tipo de cor que ela gosta, você vai ver o tipo de coisa que ela gosta, você vai ver, tudo tá lá. Aí você pega, Traduzindo aí, é só para facilitar, é o quadro, né? Ou um é quadro, um ou um mural. caderno, um livro, é um mural de sonhos, de desejos, É. de coisas, O só pessoal para do CIS chama de mural da vida extraordinária, né? também, tanto É, faz. é É. um mural onde você cola fotos ali de coisas que você Aham, quer atingir na sua vida. E o legal é que não tem limite, né? Então, por exemplo, meu mural aqui tem um jato, né? Tem um jato no meu mural. sim, E uma hora aí, vai. e olha só que é doideira, eu pego e converso com a Patrícia, eu falo assim, aí, cara, daqui a 5 anos o jato. Já está preparada para voar no jato? Exatamente. Como é que vai ser o interior do jato? Você curte bege? Porque eu quero botar da sua cor o interior do meu jato. Aí a mulher começa a participar do sonho. Aí ela vai, bota a foto ali, eu boto uma foto de um cara e uma mulher no banheiro ali, malhando, bonitão, com corpão assim. Aí eu vou e brinco, eu falo assim, pô, você botou o cara na frente sem camisa. Você tá interessado no cara ou você quer que eu fique com essa barriguinha? Aí ela fala assim, não, eu quero que você fique com essa barriguinha. Eu falei, pô, então vamos sonhar junto, porque isso é muito suor, né? É E exatamente isso. É um caminho a dois. Não é dá para isso aí, caminhar sozinho. E é isso como aí. que Para você viu? construir. Pode falar, Pode ir. Adriana. Não, não falei. E se você puder falar alguns detalhes, o que você vê para falar hoje minha vida está melhor, hoje meu casamento está bom? É isso aí que eu ia falar agora. É o seguinte, você pode construir o melhor plano, ter a melhor equipe, ter o melhor equipamento e vai dar merda. Então, no seu casamento, no meu casamento, vai dar merda. Essa semana aconteceu, teve um dia que eu olhei para o Patrícia e falei assim, cara, eu não tô sendo, eu estava nas minhas loucuras mentais aqui, eu falei, não tô sendo amado. Aí entra aquele parafuso dos dois falar que não está sendo amado e bater boca por 15 minutos porque não está sendo amado. Mas a diferença é o seguinte, quando você sai dessa zona de agressividade o tempo inteiro, você entende que o casamento é uma parceria, que pode dar errado, que não precisa acabar porque brigou uma vez, que não precisa guardar essa mágoa para sempre, que às vezes a briga não tem nada a ver um com o outro. O que acontece? A discussão já não tem mais o mesmo efeito. Você bota para fora e logo depois você começa a falar o quê? Vamos consertar. Ó, amor, me desculpa, porque você não está sentindo. Me desculpa porque eu não tomei responsabilidade em te fazer sentir amado. Olha, amor, me desculpa também porque eu botei responsabilidade em cima de você de eu me sentir amado. Isso é responsabilidade minha, não é sua. Então, você está entendendo como é que é? E é legal porque assim, nessa hora, o que acontece com o casal? Quando foi acolhido, porque a gente fala na comunicação não violenta assim, quando a necessidade foi acolhida, porque qualquer tipo de violência é uma necessidade não acolhida. Então você Uhum. acolheu a dela, e você assumiu sua responsabilidade, acolheu né? Você se ninou, acolheu a dela, e aí a hora dela falar assim, agora o que eu faço por você? Porque, na verdade, é muito mais do que a briga ou a situação. E É ela fez isso validar comigo, né? sentimento, né? E ela Ela fez fez isso isso com você. comigo. Porque ela me acolheu. Ela foi lá e tal, depois ela me acolheu e falou: não, amor, eu entendo. Ó, me desculpa, me perdoa porque eu não. Porque eu não, o me perdoa, ele é muito poderoso, cara. Ele é muito poderoso. Vocês usam muito sinto muito, né? O sinto muito e o me perdoa são muito poderosos. Porque não tem argumento contra o perdão, né? A pessoa fala assim, me perdoa, você vai falar o quê? Não, Já não assumiu perdoa, a não. responsabilidade. Entendeu? Não, não perdoa, não. Aí você que vai ser o otário da história. Você que vai ser o idiota da história. Então, se a pessoa E falou, me para perdoa, acabou. Já desarmou a bomba. a gente finalizar, por que é bom estar casado? Por que é bom casar? O Ótima que foi esse pergunta. recado? Por quê? Opa! Essa pergunta é profunda. É bom porque não é bom que o homem esteja sozinho. Se Deus respondeu desse jeito, por que eu posso responder de outro jeito? Tá, mas quem tá casado, quem tá assistindo a gente, sabe que não é bom ficar sozinho. Mas quem tá ouvindo você falar, parece que, nossa, você achou, ganhou na loteria. Por exemplo, ontem eu estava assistindo um vídeo, uma reportagem do esposo da Rita Lee. Quando ele falou, eu falei assim, nossa, que encontro de almas lindo, sabe? Do primeiro olhar até a morte dela, eles se amavam profundamente. E quem E está vocês acham assistindo que ele aquele... nunca saiu no tapa? Não, eu entendo que não que saíram no tapa, mas assim, quem está assistindo fala, putz, eu não encontrei ninguém, essa mulher não é. Por que casar é bom? Olha só, se você casou com uma mulher
E agora você vai falar para mim, essa mulher não Ou tá é? procurando uma mulher para casar, né? Porque a gente pode ter solteiro aqui. Então, eu vou endereçar quem está casado. Quem está solteiro está tranquilo, porque o solteiro ele pode ainda estudar, aprender e achar aquela pessoa que vai se enquadrar corretamente. Você, cara, conversa muito. Quando você é solteiro, você tem que conversar sobre todos os assuntos mais desconfortáveis do universo, você tem que trazer eles à tona, conversar, ver a posição, ver a reação, ver a estrutura da outra pessoa. Solteiro é tranquilo, cara, solteiro é cientista. É só mexer nas paradinhas aqui, fazendo as formulazinhas dele até achar a fórmula perfeita, não tem problema. Agora, casado é outro esquema, porque o casado é o seguinte: você já fez o seu experimento, já achou seu Frankenstein, agora tem que viver com o Frankenstein. Agora, se é um Frankenstein, se é doutor, vamos lá, Dr. Jekyll, né? Como é que é a história deles? É o Dr. Jekyll e. ah, Cara, não vou lembrar Não agora. vou lembrar. É o médico e o monstro, né? O O médico e o médico e o monstro. monstro. O cara é um médico durante o dia, excelente e tal, e quando vem à noite, toma aquela fórmula dele e vira um monstro furioso. Então, podemos até pegar o Hulk como exemplo, né? O Incrível Hulk. É o Banner e o Incrível Hulk. Se você casou com o Banner e agora tem o Incrível Hulk dentro de casa, cara, você irritou o Incrível Hulk. Então, assim, ninguém casa. Não vou falar ninguém, não, porque é muito genérico, mas assim, a maioria das pessoas não casam para brigar. Casa porque está apaixonada pela outra pessoa, porque ama, porque quer estar com aquela pessoa, porque não quer estar sozinho, quer estar com aquela pessoa especificamente. Então, cara, se chegou a esse ponto e não está dando certo, é só voltar atrás e entender por que não está dando certo. Não é. Eu acho engraçado você falando assim, quem ouve assim acha que é tudo rosas, né? Que eu achei a pessoa. Meu irmão, Já nasceu lindo, né, Adriana, desse jeito? eu passei por Pois 20 é. anos. Olha só, para chegar aí, eu passei por 20 anos de briga. 20 anos de briga séria. 20 anos de estragando os meus filhos dentro de casa. Passamos por 2 traições dentro do nosso casamento. Uma de cada lado. Passamos por anos viciados em pornografia. Com a mulher do meu lado. Então, assim, não são flores. Foi uma guerra para conquistar a vitória. E vou te falar, a vitória ainda não está 100% conquistada. Porque a gente está todo dia ganhando, lutando uma batalha nova. Uhum. Tem dia que você acorda com o pé esquerdo mesmo, acorda não querendo levantar da cama. Como dizia meu ex-pastor, ele falava assim: tem gente que acorda com raiva porque não morreu de madrugada. Tem Faz dia que você sentido. acorda com raiva porque você não morreu de madrugada. E aí, assim, é, quem estiver no seu lado, quem estiver em volta de você, vai levar isso, não tem como. Mas quando você começa a amadurecer, a entender que a responsabilidade é sua, entender o seu papel, começa a mudar isso. Só que você vai entender como? Buscando livros, cursos, coaches, mentores, psicólogos, terapeutas, psiquiatra, tratamento médico, tratamento hormonal, cuidando de você. Cuida primeiro de você e depois cuida da outra pessoa. E numa conversa que a gente teve, DJ, você falou que uma coisa que você não faria de novo e aconselha ninguém fazer é depois da traição perguntar o que aconteceu lá. Porque isso daí eu gostaria de ter essa parte aí até para dar. Isso é muito importante. Absolutamente. Olha só, você tem o direito de perguntar. Vou começar por aí. Tem o direito de perguntar, mas você não tem o dever de perguntar. A pessoa tem o dever de responder, tá? Se você perguntar, ela tem o dever de, não é direito não responder, ela tem o dever de responder. Se ela quer reestruturar a, a, A confiança. a verdade. Tá. Se ela quer reestruturar a verdade. É antes da confiança, que você vai continuar, você não confia de cara, mas a verdade, ela traz a luz, ela elimina a possibilidade do engano futuro, ok? Ah, mas você perguntar, e principalmente sobre detalhes, vai gerar dor, vai fazer com que o seu cérebro comece a criar imagens, criar vídeos do momento na sua cabeça. E você vai começar a ser contaminado por isso, porque as imagens que estão na sua cabeça não são as imagens que aconteceram. Só que o seu cérebro não consegue diferir o que é imaginação do que é real.
Então você vai começar a viver o caso que a pessoa teve com outra pessoa, você vai começar a viver esse caso dentro da sua mente e o seu corpo vai somatizar o que aconteceu ali. Você vai começar a sentir raiva, você vai começar a sentir prazer, você vai começar a sentir desejo, você vai começar a sentir uma série de coisas que não tem nada a ver, num momento que não tem nada E a que já ver. acabou. Não, o que eu estou falando é o seguinte, imagina só, eu chegar para a Patrícia, como eu cheguei, e perguntei tudo. Eu fiz ela me contar tudo. Nisso de contar tudo, contou tudo mesmo. E eu construí imagens. E o cérebro, ele tem um viés negativista, mas ele vai buscar o que te dá dopamina. O que te dá mais dopamina? Começar a sentir desejo para ver aquela cena com a sua mulher na sua cabeça, ou vai te dar mais dopamina você sentir raiva? De ver, né? Um desejo. Então, daqui a pouco, o que acontece? Você se pega desejando aquela desgraça, cara. Você se pega justificando a desgraça. Ah, não, mas beleza, foi só isso, foi só aquilo outro. Isso, cara, para tirar isso é pior do que se você não souber. E E não se gera uma sair, né? comparação, e não gera uma comparação também? Gera comparação, gera uma série de coisas. E olha só, a pior parte da comparação não é a comparação assim, se eu fui melhor, se eu fui pior. A pior parte da comparação é o seguinte, é a retribuição. Então, Como assim, assim? se liga que essa é pesada. Se você foi, por exemplo, eu traí a Patrícia. Aí digamos que a Patrícia gostava de um tipo de hotel que eu nunca levei ela, ou gostava de um restaurante que eu nunca levei ela, ou gostava de uma certa coisa na cama que eu nunca fiz com ela. Eu pego e faço isso com outra mulher. E eu vou e conto para ela os detalhes. Agora ela vai querer aquilo que era dela por direito e não foi dado para ela. Entendeu? Aí vira uma bola de neve o Não, mas olha negócio, né? só, outra parte Não, isso daí é perigosa disso. uma dor profunda para sempre. Não, pior do que a dor, previne o perdão. Por quê? Onde existe o desejo de retribuição, existe o desejo de justiça. E onde existe justiça, não existe o perdão. É impossível você dar perdão, o perdão ser efetivo e eficaz enquanto houver o desejo de retribuição. Então, isso é em todos os níveis, tá? Alguém bateu no teu carro. Alguém bateu no teu carro. Enquanto você correr atrás para receber o pagamento que bateram no teu carro, você está buscando a justiça, não tem o perdão. Não vai conseguir perdoar nunca. Brigou na rua, o cara tem um tapa na cara. Enquanto você achar, fala, não, te perdoei, mas você buscar algum tipo de restituição, não existe perdão. Foi exatamente o que aconteceu comigo. Por quê? Porque eu fui para a Patrícia, ouvi tudo, peguei tudo, falei, fiz uma lista de coisas que eu queria, que eu tinha ouvido ali que eu não tinha tido, ou que eu não tinha tido há muitos anos, ou relacionamento do jeito que eu não que era diferente. Eu falei, ó, isso aqui você vai ter que fazer comigo, porque isso aqui é direito meu. Nós vamos ter que sentar e fazer isso aqui. E achar esses pontos aqui entre a gente. Cara, olha que merda. Eu não me libertei, botei pressão em cima dele, é prisioneiro dentro disso. E ficou olhando para o passado, né? Porque já tinha acontecido. E aí o que acontece? O que acontece? Construí uma visão de futuro que não era positiva, que era eu querendo aquelas coisas, distribuída, e eu falava para ela, te perdoei, te perdoei. Mas eu te perdoei, e aí não acontece isso, eu te perdoei, não acontece aquilo. Aí você vê que, pô, não tem perdão. É o desejo de justiça. Falou tudo. E aí vou te falar, a hora que esse desejo de justiça, de retribuição, sai da figura, né? Sai de cena e entra em cena o verdadeiro perdão, você ganha muito mais do que aquilo que você queria retribuir. Foi o que você falou. Nós não começamos um casamento novo, foi um novo casamento. Com Porque as mesmas pessoas, mas foi um novo casamento. olha só, a palavra fala que a vingança e a restituição pertence ao Senhor. Né? E aí você olha para isso e fala assim, não, porque o Senhor ele vai vingar. Não, cara, é muito mais maneiro, porque ele tem favor e merecido. Então o que acontece? Você perdoa, aí ele olha para aquilo e fala, caraca, meu filho, hein? Perdoou, não quer retribuição de nada. Então toma aqui, ó, 30, 60, 100 vezes mais. Entendeu como é que é? E bobo é quem acha que não funciona assim, porque o psicológico, nós somos seres espirituais, psicológicos e físicos.
3 âmbitos, né? Nós temos a carne, a alma e o espírito. Nós somos seres espirituais vivendo uma experiência terrena. Então, falar para mim, cara, eu tenho pena de quem fala assim, Deus não existe, essa coisa de espiritualidade não existe. Eu falo assim, cara, você vive uma vida muito medíocre. Você está vivendo assim, 1/3 da sua 2/3 da sua possibilidade. E DJ, se os homens que estão assistindo a gente falar assim, olha, eu sou um homem bom, já que eu tenho essas características, como que ele acha a turma dele? Você é homem bom baseado em quê? Nas coisas que a gente tá baseando, né? Teve uma família, tá olhando, como que ele pode achar a turma dele? Pode te achar no Instagram, tem um grupo que Você falou pode como é que ele pode me achar? socorrer, como que ele pode achar a turma dele? Porque você falou assim, vamos excluir, Tá. começa uma vida nova, como que ele pode achar? Tá, vamos lá. Porque eu entendi outra pergunta, eu já ia responder uma outra coisa, que eu já ia falar assim, você não é bom. Vamos começar pelo conceito que você não é bom. Homem nenhum é bom. Nós somos falhos, nós somos destituídos de graça, nós somos vingativos, nós somos Homem natural. nós somos dominantes. Se você é dominante, se você é preparado para matar leão, matar gigante, matar monstro, essa natureza dominante ela tem que ser controlada. Então não tem como você ser bom. A pior coisa do mundo é um homem bom, tá? Vou ser sincero. A melhor Acabou com o coisa, nosso quadro, Adriana. é, Ele acabou com o nosso quadro. a O homem pior dele coisa. falando, olha, ele quer casar, uma mulher só, quer ser pai. Não, não, mas deixa eu completar. A pior coisa do mundo é um homem bom. A melhor coisa do mundo é um homem ruim que aprendeu a controlar o monstro dentro dele. Porque esse homem ele tem controle das emoções, ele tem controle da situação, ele vai saber dar o amor, vai saber dar o carinho. Se alguém tentar entrar no castelo dele, ele vai ser o cara mais sinistro do mundo. Vai ser pior do que um pastor alemão com raiva. Entendeu? Mas para É quem que está lá ele tem a fora. essência, né? E a essência está controlada. Porque se ele Exatamente. virar bonzinho demais, vira o que o povo chama de homem banana também, né? É. É o Ah, amasculado, pronto. é. Aí Homem não foi perdeu a feito para ser bom. masculinidade. Homem não foi feito para ser bom, foi feito para dominar. Antes da queda no jardim já foi falado para ele, você vai dominar sobre essas coisas. Então, assim, é dominar. Só que você tem que primeiro ter domínio próprio. Então é isso aí. Se você é um cara que você está interessado em conectar com pessoas que podem te ajudar a buscar esse domínio próprio, que vão ter essas conversas, vão ter essas coisas legais, você pode me seguir no meu Instagram, @DJBLN, e falar comigo no privado. Tem um grupo que a gente está participando, está começando agora um grupo chamado The Kings, que é muito bom, porque a gente está trabalhando todas essas áreas, desde identidade até negócio, empreendedorismo, tecnologia, tudo ali dentro. E, Eu e coloco aqui na descrição desse vídeo. então, assim, se você tem problema com pornografia, cola na galera do No Porn Brasil, que os caras são excelentes. O Júlio, outro projeto legal, pode botar o link aí também. E, cara, busque ter mentores, busque ter coaches, busque livros, busque vídeos. Vocês estão no Brasil, a cada 3 meses tem método CIS no Brasil. Meu irmão, vai para um. Ah, não gosto de coach. Que se dane, mete o pé e vai. Você vai aprender. Se você sair de lá sem nada, você vai aprender a gerenciar seu dinheiro. Se você sair de lá sem nada, você vai aprender a gerenciar sua família. Se você sair de lá sem nada, você vai sair com conexões. Busque eventos de network. Busque evento de... Pô, tem o Paulo Marçal. Cara, tem muita coisa do Paulo que eu não sou chegado, mas o cara fala muita verdade também. Ele tem uns eventozinhos barato online aí. Entra, cai para dentro. Vai no perfil dele do Facebook, do Instagram, acha lá 10, 15 caras que estão lá comentando coisa de valor, conecta com os caras, manda direct, meu irmão, quero colar contigo, quero colar contigo, quero colar contigo. É Tem que ter onde você decisão, vai tem que ter viver, né? ação. É Legal. novidade de mente, né? Tem que mudar, a mente precisa de ajuda. É. Então, e assim, se tiver algum homem que está assistindo esse vídeo, que tem algum comentário, que pode contribuir, além de deixar aqui, né, nos nossos comentários, entre em contato com a gente. Quem sabe é o próximo homem bom, mas não bonzinho, porque a gente também não quer ninguém que mia perto de nós, né? É o próximo rei que aprendeu a controlar o monstro dentro de si, né? E fazer a Isso. gente uma rainha, né? Porque assim, é uma troca, né? Porque Olha só.
Que é o que a gente fala na constelação, na questão do dar e receber. Dar e tomar, né? Eu dou, mas eu também estou esperando. Então, eu também quero de volta. Claro, tem que Vocês já ter o assistiram aquela equilíbrio. série Vikings? Não, Ainda não. Assistam. Porque você vai ver uma coisa muito interessante que você vai perceber lá. A cultura viking era assim, os caras eram monstros, destruidores, dominavam tudo, construíam tudo. Mas com suas esposas eles eram amáveis, com seus filhos eles eram amáveis, isso é educados. verdade. E as esposas, elas eram as mulheres mais amáveis do mundo com seus maridos, mas na hora que botava a roupinha para ir para o combate, arrancava o pescoço do inimigo no dente. É desse jeito que tem que ser. Nós temos um inimigo. Nós temos um inimigo muito, muito poderoso, ele não é de se brincar, e a gente tem que aprender, como homens e mulheres, a lutar no dente. E além desse inimigo que é externo, nós temos um outro inimigo interno, que somos nós mesmos. Nós temos que lutar com eles também, arrancando o pescoço no dente. E isso, cara, assistindo aquela série me abriu o olho para muita coisa. Para muita coisa. Eu falei assim, cara, nós precisamos ser assim hoje em dia. Os homens precisam ser prontos para qualquer coisa. Porém, dentro de casa, amáveis, né? Amáveis, amar os É isso, filhos. os homens estão de volta, são De esses volta. aí, É isso esses aí. aí. É E isso, as agora eu já mulheres quero um também, Viking. né? Adriana, eu E já as quero um mulheres, Viking para mim. já que eu vi e as mulheres também, né, que se sentiram impactadas com esse vídeo que nós fizemos, quiserem saber mais, também podem entrar em contato com a gente, né, que a gente também ajuda, direciona, que é um vídeo para todo mundo. E que eu achei mais bacana, DJ, entre várias coisas, foi a sua o que você falou sem máscara, porque às vezes a gente assiste muita entrevista e a pessoa faz uma maquiagem, aí quem está do outro lado fala assim, nunca vou conseguir fazer igual esse cara, porque o negócio dele é perfeito, a mulher é Balela, né? perfeita, Balela. balela, e você foi muito sincero, né, com isso. Isso é muito bacana, a Obrigado. sinceridade mesmo, muito agradecida, viu, moço? Muito Como eu obrigado, muito brinco de obrigado. falar. E eu não tenho E a tempo para gente, botar máscara, cara. É desse e a jeito que gente funciona. E quem está assistindo se conecta dizendo: eu também posso. Se ele Pode. conseguiu, né? Eu também posso. Se ainda está no problema, que bacana, porque tem chance, tem jeito. Então, a pessoa também se sente real. Isso é Tem muito legal. chance, tem jeito, só termina quando você morreu, entendeu? É desse jeito. Cara, seu casamento pode acabar e não dar certo e você tem que arrumar uma outra esposa? Pode. Pode, pode, Seus filhos podem ficar com raiva de você e nunca mais ver sua cara pintada? Pode. pode. Tudo pode. É o início da nossa questão aqui do podcast. Tudo pode. Tudo pode. Só que no final das contas, como é que você vai reagir e viver depois desse tudo pode, é que vai contar o que vem depois. Eu tenho alguns amigos que foram divorciados, né, no primeiro casamento e tiveram problemas e eles voltaram e, e construíram um novo casamento. Eu conversando com eles, eles falaram assim, cara, olha só. Aliás, Construir um novo casamento com a mesma pessoa ou com outra pessoa? eu vou dar um exemplo de um cara que ele não vou falar nome, mas ele foi casado com uma mulher. Ela traiu ele 5 vezes. Nessas 5 vezes eles tentaram ainda ir voltar. E acabou o casamento. E ele casou com uma outra mulher. E o casamento que ele vive hoje é o casamento dos sonhos dele. Com todas as brigas, estresses que acontecem normalmente, é o casamento dos sonhos dele. E ele falou para mim assim, cara, olha só, a melhor coisa do mundo é saber que eu não preciso errar onde eu errei antes. É saber que o próximo que eu vou construir vai ser baseado em fatos, vai ser baseado em estrutura, vai ser baseado em amor incondicional, vai ser baseado em conhecimento, vai ser baseado em eu fazer todo esse processo que eu não fiz antes de conversar, entrar nos assuntos pesados e construir esse relacionamento antes. Então ele falou assim, ó, eu tive uma chance de sair de um problema e entrar como é que ele fala? Um enjoyment, né? Tipo assim, entrar num. Cara, o Pablo usa essa palavra direto. Como é que é? É, não vou lembrar. Tipo assim, sair de um problema e entrar numa coisa onde eu gosto muito, eu vivo aquilo todo dia com Uhum. intensidade.
Então, E eu aí acho que isso é independe, né, importante. se é um casamento novo dentro do mesmo casamento ou se é um casamento novo com uma nova pessoa. O Que Exatamente. importante é acaba o que sendo você novo. aprende para levar para diante. O importante é que a V2 tem que ser melhor do que a V1, né? Então, é Exatamente. Ai, desse meu Deus, jeito. aula de física, misericórdia. Dou conta não. Comigo, Gente, como eu estou nessa área de tecnologia, desenvolvendo software a minha vida inteira, a gente sempre quer fazer a segunda versão melhor do que a primeira, a terceira melhor do que a segunda, e assim, né? Sempre consertando os bugs. Então, assim, É, a gente ótimo acha essa bug, comparação. conserta os bugs e vai ser melhor E lá na vai frente. no seguindo caso no aí é, programa, né? E vou te falar uma é, parada, vai ter bug, vai ter bug, vai ter no bug, vai ter caso aí bug é sério, vai física ter com bug. tecnologia. Vai mesmo. Mas a gente Né? é humano, né? Então é Né? isso mesmo. Não tem jeito. Gente, nós temos conversa para 1 quilo. DJ, fica à vontade, já que você vai estar em contato com esses homens que vai ter uma história que pode inspirar outros homens, outras famílias. Vai conversando com a gente, fala, Tiara, Adriana, vale a pena conversar com essa pessoa, tem algo para contar, vai mandando para a gente, até para a gente fazer esse métier, né? Fazer Legal. esses ensinamentos, vai falando para a Eu vou gente. conectar vocês com o Júlio do No Porn. Ele tem uma história muito bonita, né? A Beleza. esposa dele, de restauração de Bacana, casamento, muito quebra bacana. de vício de pornografia. Nós tivemos uma reunião com ele e com o pessoal do The King sábado passado. Foram 3 horas de reunião com homens e, assim, 7 marmanjos chorando igual criança dentro da sala de reunião, para você ver como é que o negócio é impactante, né? Então, assim, eu vou conectar vocês com ele, o projeto é muito legal. Legal. Com a esposa dele pode ser legal, porque ela pode trazer perspectiva para Também, mulheres os também, dois, ela vai estar ao né? lado, né, feminino É, aí da história. Muito bom. então, eu acho que vai ser muito legal. Mas, cara, assim, muito obrigado pela Obrigada. gratidão de novo por essa oportunidade. Se vocês precisarem de mim, estou aqui para a gente poder gravar, fazer o que quiser. Se chegarem homens para vocês aí que estão precisando num aperto dos parafusos, manda para cá que eu dou uma quebrada. Eu não meço muitas palavras, principalmente quando o assunto é casamento, filho, essas coisas. Não tem muito, como você falou assim, eu sou grato pelo que você falou também, Adriano. Não tem como você ter uma máscara, como você florear muito o negócio. É, Homem de verdade não vai querer florear a parada, vai ver que tá ruim e vai querer consertar. É, E se não quiser consertar também, beleza. Parabéns para você vivendo a vida que você quer viver. Tranquilo. Só não reclama, entendeu? E nem não reclame, não reclame daquilo que você tolera. É, é, Está tolerando? Então não reclama. E a vamos em vida tá uma merda. frente. Você não quer mudar? Não vem reclamar comigo, não, cara. Que eu vou falar pra você que você é uma maravilhoso. merda. É bem assim. Nossa, obrigada, obrigada de verdade. Adriana, você tem alguma consideração final? Antes de quem está assistindo curtir o vídeo, mandar para algum amigo, se inscrever no canal? É tudo que foi dito aqui, gente. Tem mudança, dá para mudar, procure ajuda, você não precisa ficar sozinho, nem sendo mulher, nem sendo homem, não precisa ficar sozinho. Queira mudar, busque a sua parte, que aí a sua parte vai levar à mudança, mas comece por você. Obrigada, gente. Obrigadão. Então, Obrigada. obrigada. Que esses homens se sintam vistos e que a gente, né, honre esses nossos antepassados através dessas histórias, porque já ouviram, viemos, né, de muitas dores de todos os lados nessa nossa genealogia. Então eu vou encerrando aqui por hoje. Vai lá no @DJBelline, eu vou colocar aqui o link, vai ver se tudo isso é verdade de verdade, né? Vai olhar a Patrícia também. Isso, Então, isso. Aliás, vai manda lá, um porque a gente. beijo. Manda um Amo beijo para ela, vocês. sim. Manda um beijo para ela. Amo vocês. Eu vou encerrando por Verdade. aqui, gente. Até Tá mais, bom. até o próximo. Beijão, beijão. Beijo. Tchau.